Então aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Utilizando mais deslocamentos, calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de esforços internos para a estrutura abaixo. Dados aqui a rigidez de flexão é I 2 vezes 10 elevado a 4 kN/m². Essa questão eu não coloquei nenhuma carga distribuída, nenhuma força concentrada. As minhas ações aqui são deslocamentos prescritos, né? Então aqui eu tenho o ΔI 8 milímetros, pequeno até, né? E o ΔI aqui 3 milímetros. Esse aqui é um caso que eu posso dizer que é um exemplo aí de recálculo diferencial, né? Esse ponto aqui não desceu nada, esse daqui desceu 8 milímetros e esse daqui desceu 3 milímetros. Eu até tinha colocado algumas forças aí, mas eu resolvi tirar, porque daí a gente vê a importância dos deslocamentos, né? Inclusive. Então eu vou chamar aqui esse ponto de ponto A, esse aqui vai ser o meu ponto B e esse aqui vai ser o meu ponto C. Então a primeira coisa é definir aí quem é o sistema principal. Eu passo um sistema principal. O sistema principal do método de deslocamentos consiste em travar todos os deslocamentos que estejam livres, né? Então, deixa eu colocar aqui um croquis aí da minha viga. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui também os deslocamentos, né? Vamos analisar aqui um por um. Então, cada um dos pontos aqui poderiam, né, em tese, deslocar na horizontal, deslocar na vertical ou girar. Em relação ali ao ponto A, como eu tenho um engaste, eu já tenho que esse ponto não desloca na horizontal, não desloca na vertical e também não rotaciona. No ponto B. No ponto B, não vou dizer que o ponto não desloca, né? Mas ele desloca com um valor fixo, que é aqui os 8 milímetros. É um valor conhecido. Como eu posso dizer que o deslocamento aqui é zero, eu já posso afirmar que o deslocamento aqui é igual a 8 milímetros. Então, também já é um valor conhecido. Então, não há o que calcular aqui. A mesma coisa também vale aqui para o ponto C. Sobrou aqui a rotação no ponto B e o deslocamento horizontal no ponto B. Rotação no ponto C e deslocamento horizontal no ponto C. Como a gente combinou aí anteriormente de desprezar a contribuição do esforço normal, até porque nem vai ter esforço normal nessa barra também, né? Mas em todo caso, ainda que tivesse, eu tenho aqui o deslocamento horizontal no ponto A já está impedido. A barra B considera que não vai variar de tamanho, né? O que implica dizer que o ponto B também não desloca na horizontal. Pelo mesmo motivo, eu posso dizer que o ponto C não desloca na horizontal, porque a barra BC não muda de tamanho. Então sobrou aqui a rotação do ponto B e a rotação do ponto C. Existe, né? Rotação no ponto C, que não tem ninguém ali para travar a rotação no ponto C. Mas daí o caso é que a gente já sabe que o momento no ponto C é igual a zero, e como eu vou usar a rotação para calcular o momento, embora exista a rotação, mas daí eu vou desconsiderar ela aqui, porque eu vou calcular para depois chegar com o momento igual a zero, se eu já sei de cara, né? Então, no final das contas, a única coisa que sobrou aqui é a rotação no ponto B. Então, daí, vou colocar aqui uma chapa. E essa aqui vai ser a nossa incógnita do nosso problema. O quanto que o ponto B vai estar girando, que é o que a gente vai chamar aqui de ΔI. Então, em resumo, né, quando eu tenho aqui um deslocamento prescrito, não preciso travar nada, que embora exista um valor, não seja igual a zero, mas é um valor conhecido do mesmo jeito, né? Tal qual o zero é conhecido, aqui é conhecido como 8, aqui é conhecido como 13, então também não há necessidade de travar. Então está aqui o sistema principal. Definir o sistema principal, o próximo passo aí é aplicar o carregamento real no sistema principal. Então, carregamento real no SP. Bora lá. Se eu travei aqui a rotação do ponto B, vou aproveitar essa figurinha aqui, né? Eliminar, né? Travei a rotação do ponto B, então essa barra daqui ficou funcionando como uma barra biengastada. Então aqui eu tenho engaste e engaste. A barra BC, aqui também é o mesmo ponto B, então aqui também está funcionando como engaste. No ponto C eu não travei a rotação, né? Eu cortei aqui para dizer que eu não precisava utilizar, mas em suma eu não travei a rotação. Então essa extremidade continua funcionando aí como uma extremidade rotulada, né? Como eu travei a rotação do ponto B, obrigatoriamente aqui eu vou precisar calcular os momentos que vão estar atuando aqui no ponto B, então MB e MB. Aí eu vou aproveitar e vou chamar esse ponto aqui de B1, então aqui eu tenho B1 e esse ponto vai ser o B2, então aqui eu tenho
momento B2. Como eu vou utilizar as tabelas de momento de engastamento perfeito, embora seja obrigatório para mim, né, apenas o B1 e o B2, mas daí eu vou aproveitar e vou calcular aqui também o MA. Carregamento real eu vim chamando ele de carregamento zero, então aqui eu tenho MA0, MB1 zero e o MB2 zero. Beleza, né? Carregamento real no SP. Quem é meu carregamento real, né? Eu não botei carga distribuída, não botei força. O meu carregamento são só os deslocamentos aqui, né? Então o que eu tenho aqui é que esse ponto B, ele vai descer aqui 8 milímetros. Aqui também está o ponto B, né? Então esse aqui também vai descer 8 milímetros. E o ponto C, ele vai descer 3 milímetros. Então esse aqui é o meu carregamento. Ok. Como é que fica esse daqui, né? Se eu descer esse ponto aqui 8 milímetros, essa minha viga aqui, esse ponto não mexe nada, né? Permanece do mesmo jeito. Descer 8 milímetros, esse ponto vem daqui para cá. Poderia ter feito o mesmo desenho lá em cima, né? Mas enfim. E aqui eu tenho um deslocamento igual aí 8 milímetros. Vai ficar bem parecido com os casos anteriores aí, quando eu tinha que aplicar um deslocamento de 1 metro, né? Então esse caso aqui, de carregamento, né? Uma barra bem engastada, que um lado dele está descendo 8 milímetros. Eu venho utilizando essa tabela aqui para o carregamento real. Então esse tipo de carregamento eu posso dizer que é o carregamento 8, né? Eu estou aplicando aqui um deslocamento transversal. Essa minha tabela aqui ficou bem simples, né? Eu estou aplicando aqui o carregamento. O prescrito está do lado da esquerda. No meu caso aqui está do lado da direita, então seria o caso de eu girar a minha folha aqui de cabeça para baixo. Aí nesse caso aqui, inclusive, fica na mesma posição, né? Um ponto aqui do lado da direita que está descendo um determinado valor de delta. A minha barra aí está bem engastada, então eu faria a leitura aqui que o momento dos dois lados é 6 aí dividido por L ao quadrado. Pode ser assim. Quem quiser botar aí para sempre utilizar esse daqui para o carregamento real, né? Fica à vontade. Mas daí eu acho que fica talvez mais fácil, quando eu trabalho com deslocamento prescrito, utilizar a mesma tabelinha lá dos coeficientes de rigidez. Talvez fique mais claro para a gente e no final das contas vai dar a mesma coisa, né? O caso aqui é que eu tenho mais situações, então é garantido aqui que eu vou conseguir encontrar o meu problema nesse caso. Por exemplo, aqui o meu ponto está deslocando para baixo. Eu não tenho nenhum dos casos aqui deslocando para baixo, né? Todo mundo está deslocando para cima. Mas daí eu poderia dizer aqui, por exemplo, que esse meu caso aqui é o tipo 5 e o meu delta é igual a menos 8 milímetros, já que está indo para baixo. Ou, se for o caso também, posso girar a folha aqui de cabeça para baixo. Ficou igualzinho agora, né? Engastem, com o lado da direita indo para baixo. Em todo caso aqui, o momento é 6 aí, L ao quadrado multiplicado pelo delta, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado da direita. Se eu utilizasse assim, menos 6 é L ao quadrado, só que aí o meu delta nesse caso seria negativo, né? Então aqui eu tenho, dito isso, né? Que cadê minha caneta? O MA0 vai ser igual a 6 aí, dividido por L ao quadrado, vezes o delta, né? É um carregamento real, não é o caso lá do delta 1 igual a 1 no SP, né? O meu delta aqui tem valor, que é 8 milímetros, então aqui eu teria 6 vezes o EI é 2 vezes 10 a 4, então 6 vezes 2 vezes 10 elevado a 4, dividido, o L dessa barra é 4, 4 ao quadrado vezes o delta 8 milímetros, então 8 vezes 10 a menos 3. Aí eu encontro que o MA aqui vai ser igual a 60 kN metro. Do mesmo jeito, o MB10, a gente viu que é a mesma coisa, 6L ao quadrado vezes o delta. Então isso aqui também ficaria 60 kN metro. Agora vamos aqui para o MB2, né? MB2. Deixa eu pegar uma folha aqui para fazer uns comentários aqui em relação ao MB2. O que é que está acontecendo aí com o MB2, né? Vamos pensar um pouco aqui. Eu tenho a barra que está engastada, apoiada, né? E eu tenho que esse nó aqui está descendo 8 milímetros. Eu tenho que esse nó aqui está descendo 3 milímetros. Eu posso fazer isso aqui de duas maneiras, né? Eu posso considerar que essa barra aqui, isso aqui, né, seria um equivalente. Vamos dizer que isso aqui é uma combinação, né?
seria o equivalente aí à minha barra engastada apoiada. E dizer que esse ponto aqui está descendo 8 milímetros. Só isso isolado, né? E superpondo os efeitos aqui, posso dizer que isso daqui vai ser igual a esse mais uma barra engastada apoiada, onde esse meu lado aqui está descendo 3 milímetros, né? Então aqui eu teria esse nó aqui descendo 8 milímetros, eu ficaria com alguma coisa parecida com isso. E esse daqui, esse lado descendo 3 milímetros, eu ficaria com alguma coisa parecida com isso. Esses dois casos aqui, se eu for analisar na minha tabela, né? Eu posso dizer que esse caso aqui, engaste apoio com engaste descendo. Cadê? Poderia dizer que é esse caso aqui, né? O tipo 8, é só botar o valor do delta negativo, igual a menos 8 milímetros. E esse caso aqui do 3 milímetros, eu poderia dizer que é o tipo 7, engaste apoio, também tomando aqui o delta com valor de menos 3 milímetros. Aí eu somaria esses dois efeitos, né? Desse caso aqui com esse caso aqui. Nesse aqui o meu delta seria igual a menos 8 milímetros, nesse caso aqui o meu delta seria igual a menos 3 milímetros. Ou também, né, poderia botar a folha aqui de cabeça para baixo. Esse caso aqui fica igualzinho, cadê? Ao que está aqui indicando como tipo 9. E esse caso aqui também fica igualzinho, deixa eu procurar aqui, o que ele está indicando aqui como se fosse o tipo 10. E aí eu poderia já usar o valor do delta com o valor correto, né? Só que daí, ao invés de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, né? Veja só o golpe. Esse lado aqui está descendo 8. Esse daqui está descendo 3. Então, imagine que eu tenho aqui a minha viga, né? Esse lado aqui está descendo 8, esse aqui está descendo 3. Então, eu vou pegar esse lado aqui, eu vou descer os 3. Aí veja que a minha viga tem aqui um efeito flexão, né? Só que depois eu descer 3 nesse ponto aqui, aí eu vou pegar esse daqui e eu vou descer 8. Aí, tomando como referência essa minha nova posição, eu posso dizer que esse ponto aqui ficou na mesma posição e que esse ponto aqui desceu 5 milímetros. Seria um equivalente aqui a dizer, ao invés de dividir dessa maneira, né? Eu poderia dizer que eu estou fazendo a seguinte divisão. Estou pegando aqui a minha viga engastada, apoiada. Estou descendo isso aqui em 3 milímetros. Estou descendo isso daqui também em 3 milímetros. E estou combinando aí com a situação, também aplicando aqui a superposição dos efeitos, né? Desse 3 aqui, desse 3 aqui, esse aqui eu já resolvi, né? Esse aqui era para descer 8, eu desci 3, então eu vou descer esse aqui mais 5 milímetros. Quando eu estou com esse ponto aqui, né? E eu desço 3, e depois eu desço 3 nesse, não acontece nada com a minha barra, né? Basicamente o que eu fiz aqui foi um deslocamento de corpo rígido. Então, esse caso aqui eu posso dizer que os momentos aqui, né, seriam iguais a zero, tudo vai ser igual a zero, né? Nada vai acontecer aqui. Aqui é um deslocamento de corpo rígido. E aí eu posso resumir o caso da barra BC simplesmente como uma barra engastada apoiada, que esse daqui desceu 5 milímetros. É esse caso aqui que eu vou resumir lá o que está acontecendo na minha barra. Quem quiser confere, fazendo assim também, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Então bora lá, né? Voltando aqui, vou resumir esse caso aqui, como eu disse, lá na minha justificativa, né? Esse ponto aqui, entre aspas, permanece na mesma posição. E esse nó aqui eu vou descer 5 milímetros apenas, né? Os efeitos vocês viram na superposição da mesma coisa, né? E aí quando eu tenho aqui engaste de apoio, e eu estou descendo do lado do engaste em 5 milímetros, cadê o engaste de apoio? Seria o que está aqui indicando como tipo 8, né? Eu posso tomar o delta aqui igual a 5 milímetros, ou eu posso girar minha folha aí. E aí eu teria o caso aqui do tipo 9, com esse lado aqui descendo o mesmo 5 milímetros. Em todo caso aqui eu vou ter que o valor do momento, que no caso vai ser o nosso MB2, vai ser aqui menos 3 aí, L ao quadrado vezes o delta. Então eu tenho aqui que o MB2, 0, vai ser igual a menos 3 aí, L ao quadrado vezes o delta, que eu tenho aqui menos 3 vezes 2 vezes 10 elevado a 4, dividido por L. O L dessa barra é 3, né? 3 ao quadrado vezes o delta, que ficou resumido aqui em um delta de 5 milímetros, então 5 vezes 10 elevado a menos 3.
Daí eu tenho aqui que o MB2 vai ser igual a menos 33,33 kN. Ok. Meu grau de internação cinemática foi igual a 1, só tive que travar uma vez, então só vou ter aqui o beta 0, né? Daí meu beta 0 está associado aqui à rotação Δ1, que é a rotação do ponto B, e associado à rotação do ponto B eu tenho os momentos do ponto B. Então meu beta 0 seria o MB10 mais o MB20. MB10 foi 60, MB20 foi menos 33,33, então um mais o outro, isso aqui fica igual a 26,27 kN. Ok, carregamento real no SP. Apliquei o carregamento real no SP, e agora eu vou lá para o Δ1 igual a 1 no SP, né? Δ1 igual a 1 no SP. O meu SP ficou essa barra aqui como uma barra bem engastada e essa barra aqui como uma barra engastada apoiada, né? Δ1 é rotação, né? Nesse ponto aqui. Então, o que eu vou fazer agora é pegar esse ponto aqui e girar em 1 radiano, né? Veja que aqui não tem nada a ver com o deslocamento prescrito, né? Aqui eu estou forçando que esse ponto desloque aí 1 radiano, que é o que a gente já tinha feito em questões anteriores aí. Então, 1 radiano e 1 radiano. A mesma coisa, né? Que eu fiz lá para o carregamento real, eu vou fazer aqui também. Vou calcular os esforços que estiverem correlacionados aqui. Então aqui eu tenho MA, MB1, MB2. Chamei o carregamento real do carregamento 0. O Δ1 eu vou chamar de carregamento 1, então aqui eu tenho MA1, MB1 e MB21. O caso que eu tenho aí dessa primeira barra, né? É o que está na minha tabela aqui como sendo o carregamento tipo 1. Aliás, deixa eu dar os créditos da tabela, né? A tabela eu peguei da apostila lá do professor da PUC Goiás, professor Luiz Álvaro, né? Também aqui eu poderia utilizar essa daqui que eu confeccionei, baseada na tabela do Pinheiro, mas a tabela do Luiz Álvaro é muito boa, né? Então eu prefiro utilizar ela. É aqui o tipo 1, que eu tenho aqui o MA1, sendo igual então 2EI sobre L. Eu tinha até parado com isso, mas eu vou botar aqui, vezes o θ, né? Só para dizer que nesse caso aqui é 1 radiano, que é o que a gente já havia feito antes. E do outro lado aqui, 4EI sobre L vezes θ. Então aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 4. O comprimento dessa barra daqui é 4 metros, então isso aqui vai ser igual a 10.000 kN. E o MB11, 4EI dividido por L vezes θ. Nem botei 1 aqui, né? Vezes 1. Então aqui eu tenho 4 vezes 2 vezes 10 elevado a 4 vezes 1 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual a 20.000 kN. O caso aqui do MB2 é o que é indicado aqui na tabela como sendo, cadê você? Tipo 4, né? Engaste apoio com a rotação no engaste. Então ele diz aqui que o coeficiente de rigidez é 3i sobre L vezes θ. Então 3i sobre L vezes θ. Só que o nosso θ é unitário, né? Então aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 10 elevado a 4 vezes 1. O L dessa barra aqui é 3 metros. Então sobra aqui eu tenho também 20.000 kN. Beleza, né? Aí bora lá. Tem os momentos calculados. Aí eu vou ter aqui que meu carro... O meu coeficiente de rigidez, que seria, enfim, né, um momento que eu tenho que aplicar nesse ponto para conseguir girar ele em 1 radiano. Eu tenho que vencer a rigidez dessa barra, que seria o MB1. E eu tenho que também vencer a rigidez dessa barra, que seria aqui o MB2, né? MB21. Então, o MB1 foi 20.000, o B2 foi 20.000 também. Então, a soma dos dois aqui é 40.000 kN. Ok, né? Δ1 igual a 1 no SP. Aí agora eu já posso calcular aqui a minha equação de compatibilidade e também fazer aí a correção dos meus esforços, né? Equação de compatibilidade, vou botar aqui e correção dos esforços. A intermitência cinemática, o grau foi igual a 1, então isso aqui vai ficar resumido em beta 0 mais K1 delta 1 igual a 0.
o nosso beta 0 foi igual aí a 26,67, né? Então aqui eu tenho 26,67 mais o K1, 40.000, vezes aí o delta 1, né? Igual a zero, que implica aqui que o delta 1 vai ser igual a menos 6,667 vezes 10 a menos 4 radianos. É quanto que está girando lá o ponto B, né? Beleza, eu tenho o delta, posso calcular agora os meus esforços corrigidos, né? Que vai ser lá o E0 mais... Nesse caso só teve um delta 1, né? Então é um delta 1. O que eu tenho que corrigir aqui é o MA, o MB1 e o MB2, né? O MA vai ser o MA0 mais o MA1 delta 1. O MA0, que foi igual a 60 kN. O MA1, 10.000 kN, né? Vezes o delta 1. Eu vou escrever como delta 1 mesmo, né? O valor tá de cada aqui. Então daí eu tenho que o MA com valor corrigido vai ficar igual aí a 53,33 kN. O MB1, também o valor corrigido vai ser o MB10 mais o MB11 delta 1. O MB10 foi também igual a 60. O MB11 tá aqui ainda, né? 20.000, então 20.000 vezes o delta 1. Daí eu tenho que o MB1 vai ser igual a, eu já calculei esse valor também, 46,67 kN. E por fim, dos meus esforços aqui, eu tenho o MB2. O esperado é que ele seja igual ao MB1, né? Já que já são os valores corrigidos e o momento em B tem que ser o mesmo dos dois lados. Então, MB2 fica igual ao MB20 mais o MB21, delta 1. MB20 tinha sido igual a menos 33,33, né? Está aqui a indicação. E MB21 está aqui ainda 20.000, né? Então, mais 20.000 vezes o delta 1. Calculando aqui, eu tenho que MB2 vai ser igual, não podia ser diferente, né? Menos 46,67 kN. Ok. Tenho aqui agora os meus esforços, né, corrigidos. Daí eu posso agora traçar, calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de esforços internos, né? Então 3, 4, passo 5. Reações de apoio e diagramas, né? Ok. Vamos voltar aqui ao nosso problema original. Engaste aqui no ponto A. Apoio no ponto C. Apoio no ponto B. Não vou mais representar o deslocamento prescrito porque a gente já usamos, né? Os efeitos são fornecidos por ele. Eu calculei aqui o MA, né? Esse aqui já é o valor final, né? MA foi 53,33, deu positivo. Isso aqui, inclusive, já vai representar a nossa primeira reação, né? Então, já tenho aqui a minha primeira reação. MA igual a 53,33 kN. Encontrei aqui o MB1, 46,67. Eu não tenho reação de momento, né? Esse momento aqui se refere a um esforço interno. Então, vou botar aqui um tracejado só para representar, né? Eu encontrei positivo, então significa dizer que o sentido que a gente utilizou já era o sentido correto, que foi o sentido anti-horário, né? Então daí eu tenho aqui 46,67 kN. Do outro lado eu encontrei menos 46,67. Se deu menos é porque ele não é anti-horário, ele é horário, né? Então daí eu vou representar ele aqui no sentido horário, 46,67 kN. Beleza. Então bora lá, né? Aqui eu vou ter que calcular as reações de apoio. Bora lá, VA, VB, VC
Tem aqui também um H, né? De antemão já tenho aqui do somatório de forças horizontais igual a zero, o H é igual a zero, né? Isso aí não tem discussão, já poderia ter escrito isso também lá desde o começo, né? Para calcular aqui o VA, o VB e o VC, já posso usar essa figura aqui só para ficar mais claro para todo mundo. Eu vou utilizar a simbologia que eu utilizei ao longo da solução, que foi enxergar esse daqui como uma barra bi-engastada, esse daqui como engaste apoio. A diferença é que eu já sei os valores corretos que estão atuando aqui, né? Não vou mais utilizar lá os momentos de engastamento perfeito para calcular aplicando os deslocamentos. Eu já sei aqui, por exemplo, que o momento que está aqui, o valor correto dele é 53,33 kN. Já sei também que o valor correto do momento aqui é 46,67 kN. A mesma coisa também eu já conheço o valor correto aqui, 46,67 kN. E aí eu tenho nesse caso aqui está o meu VC, aqui está o meu VA. Não vou dizer que aqui eu tenho um VB' aqui, né? Porque já que eu quebrei em 2 pedaços, posso chamar isso aqui de VB', por exemplo, e VB duas linhas. Aí eu posso dizer que o VB aqui é o somatório desses dois, né? Combinando o meu caso aqui. Então, relembrando, isso daqui tinha 4 metros de comprimento, isso aqui tinha 3 metros de comprimento. Então eu posso, por exemplo, pegar essa barra de cá, dizer aqui que o somatório de momentos em relação ao ponto B é igual a zero. Se eu tomar isso aqui pela esquerda, eu tenho aí VA vezes 4 menos 53,33 menos 46,67. O VB não vai dar momento porque ele está aplicado no ponto, né? Então isso aqui é igual a zero. 53,33 mais 46,67, isso daqui é igual a menos 100. Então passo para o outro lado mais 100, que implica que o VA vai ser igual a 100 dividido por 4, que é igual aí a 25 kN. Então tá aqui mais uma reação para a gente, né? H0, VA 25 e o MA que eu já tinha encontrado 53,33, né? Posso pegar esse outro pedaço aqui agora, de novo fazer aqui o somatório de momentos em B igual a zero. Aí daí eu vou ter VC vezes 3 e menos 46,67 igual a zero, que implica aqui que o VC vai ser igual, eu também já calculei esse valor, e encontrei que o VC é igual a 15,56 kN. Pronto, daí só falta o VB, né? Posso calcular esses valores quebrados aí, né? Somatório força vertical. E nos dois casos aí, só que daí eu vou voltar para minha viga original lá. Acho que agora fica mais fácil pra gente, né? Pegar o todo ali. Somatório de força vertical igual a zero. Eu tenho ali VA mais VB mais VC igual a zero. O VA eu já sei que é 25. O VB eu já sei que é 15,56. Que implica aí que o VB vai ser igual a menos 40,56 kN, né? Como deu negativo, eu vou trocar aqui para positivo. E a setinha eu tenho colocado para cima, eu vou dizer agora que ela está para baixo. Então, meu VB ficou para baixo aqui, né? Ok, diagramas, né? Eu não tenho força horizontal aplicada, é uma viga, né? Então, tenho aqui que o diagrama de esforço normal é nulo, né? Pronto, um ponto de graça, né? Diagrama de esforço cortante. Vou apresentar aqui os valores em quilonewtons. Diagrama de cortante. Eu tenho aqui cortantinho à esquerda 0, cortantinho à direita vai ser igual ao valor do VA, 25, então aqui eu vou de 0 até 25. Daí eu sigo constante com o valor de 25. Aqui eu encontro o VB que está para baixo, né? Então eu tenho 25 menos VB, 25 menos 40,56, então eu vou para menos 15,56. Constante. Aí lá eu encontro o VC e aí eu vou para 0, né? Então tá aqui o meu diagrama de esforço cortante. E para finalizar, diagrama de momento fletor, quilonewton-metro.
Eu tenho, vou fazer de vermelho, momento em C igual a 0, momento em A é o próprio MA, né? Com valor negativo, já transformando aqui a parte de cima. Menos 53,33. Momento em B, eu posso calcular como VA vezes 4 menos MA. Eu posso só enxergar aqui a minha barra separada, né? 46,67, contração aqui embaixo. Então, tá aqui, 46,67. Pronto, não tenho carga distribuída. Aliás, eu não tive carga nenhuma, né? Só tive deslocamento. Apliquei um deslocamentozinho pequenininho lá no começo, né? 8 milímetros, né? Olha aí os efeitos, né? 8 milímetros no ponto B e... Cadê a minha coisa? 8 milímetros no ponto B e 3 milímetros no ponto C. Uma dica de nada, né? Mas, mesmo assim, gerou todo esse cortante aqui e todo esse momento fletor. Eu acho que é até maior do que algumas que a gente fez aí, que eu estava aplicando uma carga distribuída e uma carga concentrada, né? Então, é isso aí. Deslocamentos prescritos, né? Na solução aqui utilizando o método dos deslocamentos. Beleza, né?